Podia ter feito o clipe. Vai ser cantar, né? É. Isso aí, me irrita. Bicho, eu sou poderosa igual a vida. Prepara que agora é hora do show das duvidosas. Quem é que começa? Cristina Poderosa com seu mini carro, Penélope charmosa, só falta a carteira duvidosa. Prepara, sempre com um testado na mão. Na mão, quer não. O Felipe estudante tá aqui, tá demais. Esse cálculo, meu Deus, como se faz? A Miriam já não tá aguentando. 101 ela tá demorando. Nacional, ela tá trabalhando. Mas 101 não é uma boa, ele sempre quebra à toa. Cláudia trabalhando em tanto lugar. Mas não conseguiu ficar, porque na verdade ela quer aposentar. Prepara, que agora é hora de outra duvidosa. Ela, Roberta, se acha poderosa, precisa de um couro, prepara espinhosa. É cruel. Jane Erenópolis não quis ficar, viveu com muita saudade de Sabará. Viajou por muitas horas, mas tá tudo bem. Viveu muitas aventuras, que tem? Ai, solta a grana que eu tô precisando. Minhas contas só estão chegando. Eu tô aqui cantando. Deixa não adiantar, mas eu tô cheia de conta. Solta o som que é pra família Campos. E a gente se diverte tanto. Duvidosas já estão dançando. E a vida fica boa. E a gente quer voar. E voar.